Meus queridos, sejam bem-vindos. A primeira aula, naquele nosso primeiro momento, eu já pude orientá-los sobre qual a metodologia que é interessante para que você siga de maneira a destrinchar todo o edital para a conquista da sua aprovação. Mas veja só, a partir de agora nós vamos nos dedicar diretamente a como desenvolver o material de revisão, a como preparar o seu caderno. Eu digo sempre, e vou repetir agora para vocês, e vocês vão ouvir bastante essa frase no decorrer do nosso curso. Eu respeito demais o caderno de vocês. Trabalho muito para que esse caderno esteja sempre atualizado, para que esse material esteja sempre atualizado, de maneira que você tenha a segurança de, à medida de ir respondendo as questões, à medida que você vai respondendo as questões e adquirindo confiança em relação ao assunto, sentindo confiança até para evoluir. O direito administrativo é uma disciplina altamente sistemática. Então, se você não entender princípios, você não vai entender poderes da administração, você não vai entender atos administrativos, isso vai atrapalhar a sua compreensão quando você estiver estudando, por exemplo, processo administrativo, improbidade administrativa. Veja, nós temos uma sucessão de conteúdos que eles precisam ser compreendidos de forma sistemática. Esse é o segredo, é compreender o conteúdo sistematicamente. Então vejam só, nessa nossa primeira aula, nesse nosso primeiro momento, nós já vamos dar início ao nosso edital. Então, nesse primeiro momento, vejam só quais os assuntos. Nós vamos enfrentar Estado, Governo e Administração Pública, vamos entender direito administrativo, a sua origem, conceitos e fontes, como também os sistemas administrativos e iniciarmos o regime jurídico administrativo. Tudo isso na aula de hoje. Então vejam só. Nós temos um assunto extenso, de fato. Direito administrativo ele é uma disciplina, como eu falei, sistemática, mas ela é extremamente interessante. É uma disciplina em que você, à medida que você vai conseguindo entender na prática, ela é uma disciplina que nós não vemos nos jornais, nós não vemos nas revistas. Então, talvez não exista uma familiaridade sua com a disciplina. O meu objetivo aqui é fazer com que você goste, com que você aprenda, com que você sinta confiança para acertar questões. Eu acho que quando você senta, nesse momento que o mundo todo, que o Brasil passa, que o Brasil atravessa, em que a insegurança é a palavra de ordem, na verdade, é preciso muito gostar. É preciso que você esteja envolvido de fato com o assunto, gostando da metodologia, entendendo como colocar aquilo na prática, para se sentir à vontade para enfrentar esse edital e alcançar a tão sonhada aprovação. Vamos começar. Agora, nesse exato momento, nós começamos o edital de Direito Administrativo e é do zero. Do zero. Eu estou partindo da ideia de que você não sabe absolutamente nada de administrativo. Para que aqueles que já sabem, já saibam de alguma coisa, eles vão ter a oportunidade de revisar. Aqueles que não sabem de absolutamente nada, vai ter a oportunidade de iniciar, né? Iniciar com o pé direito, com o material atualizado e espero de uma forma que seja clara e objetiva para as nossas intenções, que é exatamente a aprovação. Tá certo? Vamos começar. Direito administrativo. Vejam só, é bastante interessante que a nossa aula seja acompanhada, então que você desenvolva o hábito de começar a escrever, de usar o seu caderno. Use o seu caderno. Pegue o seu caderno agora e comece a acompanhar a aula com a nossa evolução do assunto. Eu vou explicar conceitos, eu vou trazer exemplos e é interessante que você desenvolva o seu material de revisão. Que você tenha a oportunidade de entender o assunto de forma ampla, né? Vamos fazer isso juntos, vamos lá. Começando por o conceito de direito administrativo. Vamos lá, primeira parte. O que é o direito? Para a gente poder entender depois o que é o direito administrativo. Vamos começar. Direito. É o conjunto de normas sociais que visam
regular as condutas humanas. Então veja, eu tenho no direito um instrumento de norma social que visa regular a conduta humana. Pense comigo. Quando você acaba machucando uma pessoa sem querer, você pede desculpa. Quando você precisa ultrapassar uma pessoa, você pede licença. Todos esses atos não deixam de ser normas sociais. Esse, especificamente, se chama trato social. O fato de você pedir desculpa, você pedir licença, você dar um bom dia, você dar uma boa noite, esses são condutas, né, são orientações, são normas sociais chamadas trato social. A religião é uma outra norma social também. A religião, ela regulamenta a sua conduta. Ela diz que você pode determinadas coisas, que você não pode determinadas coisas. A religião, por exemplo, o cristianismo, que tem essa orientação de não mate, não furte, né? Ame a Deus sobre todas as coisas. Exemplo, veja bem, aí eu tenho também uma norma social. Você vai dizer, peraí, professor, então qual a diferença do direito? O que é que o direito tem que eu não vou enquadrar ele como uma norma social qualquer, como também tem a religião, a moral, o trato social? O que é que diferencia o direito de todas elas? A diferença é que o direito é um conjunto de normas sociais que visam regular condutas humanas. É um conjunto dotado de coercibilidade. A palavra é essa, chatinha. Coercibilidade. O que é que significa isso, professor? Coercibilidade. Entenda uma coisa. O direito, ele se diferencia de todas as outras normas sociais porque ele pode aplicar a força. Ele pode usar da força caso você não queira. Veja, caso você não queira dar um bom dia, uma boa noite, você não tem uma sanção, né? Não tem uma penalidade. A religião, a sanção é sua, é psicológica. Na moral também, quando você faz algo que você considera imoral, por exemplo. Mas o direito não. O direito ele é dotado de coercibilidade. Há a possibilidade de aplicação da força do Estado. O Estado pode usar da força para lhe obrigar a cumprir determinada conduta. Isso é extremamente importante que você entenda. E dessa forma, você descumprindo essa norma social, o que é que você tem? Uma sanção. Caso haja o descumprimento. Então, para que a gente entenda o que é direito administrativo, vamos começar do começo. Vamos entender o que é o direito. E o direito é o conjunto de normas sociais que visam regular as condutas humanas, é um conjunto dotado de coercibilidade. Pois bem, essa coercibilidade se justifica na força estatal, o Estado poder usar da força para lhe obrigar a tomar, a exercer determinada conduta, bem como a possibilidade de haver uma sanção, você poder ser penalizado por descumprir determinada regra. Pois bem, e o direito administrativo, professor? O que é? Eu digo sempre, imagine que isso aqui é a árvore do direito, né? O direito é um só, gente. O direito em si é um só, conjunto de normas sociais. Só que de uma forma lúdica, que é que eu posso dizer, pedagógica, para facilitar a sua compreensão, para que você entenda, compreenda o direito, a ciência do direito, os estudiosos do direito, dividiram eles em ramos do direito. Então, aqui nós temos vários ramos do direito. O direito ele tem um ramo do direito civil, tem um ramo do direito penal, tem um ramo do direito processual, tem um ramo do direito constitucional, tem um ramo do direito administrativo.
E esse ramo do direito administrativo, ele trabalha com um objeto específico. Que objeto é esse, professor? A administração pública. A administração pública. Certo? Então, para a gente poder entender o direito administrativo, a gente precisa entender o que é o direito. O direito é um conjunto de normas sociais que visa regular as condutas humanas, dotado de coercibilidade. Veja, dotado de coercibilidade. Coercibilidade é a possibilidade da utilização da força e, automaticamente, se você desobedece uma norma, tem uma sanção. O que é importante que você saiba? Que o direito administrativo é um dos ramos do direito, mas tem como objeto específico a administração pública. Pois bem, logo de início, eu preciso que você entenda que o direito administrativo ele perpassa por uma classificação. Então, veja bem, o direito administrativo ele poderia estar englobado entre ramos do direito. Vamos lá. Toda a área do direito poderia ser do direito interno e do direito internacional. Como também poderia estar envolvida numa área de direito público e direito privado. Veja bem, qualquer ramo do direito, ele pode estar presente ou como ramo do direito interno ou como ramo do direito internacional. Isso é um critério. Aqui eu tenho outro critério. Ou ele vai estar na área do direito público ou vai estar na área do direito privado. Vamos entender o que cada negócio desse é, cada classificação dessa é. Aqui, primeira classificação, aqui uma segunda classificação. Direito interno e o direito internacional. Direito interno regula as relações internas, ou seja, o Brasil. Direito internacional regula as relações internacionais, fora do país. O direito público regula matéria de interesse público e o direito privado regula as relações entre particulares. Veja, direito interno e direito internacional, o próprio nome já é autoexplicativo. Mas o direito público e o direito privado, eu preciso que você entenda que quando eu falo de direito público, eu estou me referindo ao interesse público, ou seja, um dos polos da relação é o Estado, tem a figura do Estado. E no direito privado, não. Eu tenho dois particulares. Então, de um lado aqui eu vou ter o Estado mesmo, certo? Um município, um Estado de Alagoas, um município de Craíbas, um país, né? No caso o Brasil, beleza. A União, beleza, tá certo. Mas veja bem, quando eu me refiro a direito público, eu estou trabalhando com um elemento do Estado para defender o interesse público. Mas quando eu falo de direito privado, eu estou trabalhando com relações entre particulares. O direito administrativo se enquadra aonde? Aqui. O direito administrativo é uma espécie de ramo do direito interno do direito internacional. Ramo do direito interno. E mais, do direito público ou do direito privado? Do direito público. Então, se eu quiser caracterizar o direito administrativo,
eu caracterizo o direito administrativo como um ramo do direito interno e público. Tá certo? Pronto. Nesse primeiro momento, eu preciso que você compreenda essa classificação inicial, tá certo? E para a gente poder evoluir, né, evoluir no assunto, até chegarmos na definição em que nós vamos escrever juntos, a definição de direito administrativo, nós temos que esclarecer uma confusão de conceitos que as bancas procuram despertar na gente para errar a questão. E você, meu aluno, você não pode errar em matéria de direito administrativo, pelo amor de Deus. Como é que a gente faz isso? A gente precisa ter muito bem definido em mente a definição de Estado, de governo e de administração pública. Estado é diferente de governo e é diferente de administração pública. São três conceitos diversos. Vamos lá. Reforçando o que eu já falei no nosso vídeo de apresentação, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo pelas redes sociais, tirar suas dúvidas, fala no direct, que eu estou à disposição de vocês, tá certo? @carlos.henriquegomes. Vamos lá. Qual é a distinção, qual é a diferenciação que nós temos que desenvolver aqui? Eu preciso que você entenda que Estado é diferente de governo e governo é diferente de administração pública. Tá certo? Então nós vamos trabalhar com cada um desses conceitos. Primeiro vamos falar Estado, depois vamos trabalhar governo, depois vamos trabalhar com a administração pública. Veja bem, o meu objetivo é que você entenda direito administrativo de uma forma didática e clara. Eu vou estar sempre fazendo com que você entenda e prepare o seu material. Então aqui eu não tenho pressa, não tenho pressa. Se achar que o professor está indo muito devagar, acelere, pegue aí na velocidade das configurações do seu vídeo, pode acelerar para 1.5, para o 2, tá certo? Mas o meu objetivo aqui é ser claro. Eu posso estar falando com um aluno que não tem nenhuma noção de direito administrativo. E mais, as questões de concurso ultimamente, elas estão bastante, como é que eu posso dizer, aprimoradas. Então, conceitos que sempre foram muito triviais, hoje estão sendo objetos de questionamentos nas bancas de concurso, trazendo uma nova roupagem. Por isso que é bastante interessante que você entenda o alicerce do direito administrativo para poder construir o seu conhecimento. Você precisa entender muito bem essa disciplina desde as suas raízes, tá certo? Desde os conceitos básicos, para mais à frente você estar seguro e ciente, tranquilo em relação à evolução da disciplina, beleza? Então vamos lá, Estado. Vamos começar do começo. Estado. Vamos definir Estado. Estado é pessoa jurídica de direito público, interno, capaz de adquirir direitos e obrigações. Então, o Estado é pessoa jurídica de direito público interno capaz de adquirir direitos e obrigações. Pois bem, professor, o que é Estado de direito?
Vou lhe contar uma história, para você entender. O direito administrativo, ele envolve o início da humanidade mesmo. Conceitos que vêm desde os primórdios da humanidade. Vamos entender o direito. De onde surgiu o direito? Imagine que o homem surgiu, né? O homem surgiu e começou a viver em sociedade. O homem começou a definir trabalhos que por séculos eram trabalhos culturalmente masculinos, depois passaram a ser trabalhos femininos. Hoje, com a nossa cultura, não existe mais o que é o trabalho feminino, o que é o trabalho masculino, não existe mais essa caracterização. Evoluímos culturalmente quanto a isso, mas veja, houve uma fase de definições culturais, definições de funções, né? Dividir trabalhos, você faz isso, eu faço isso. Só que houve nesse mesmo período, nesse mesmo tempo, interesses. Então, fulano queria isso. Ciclano, se quisesse outra coisa, estava tudo certo. A paz existiria. Mas quando o fulano A e o fulano B, eles querem a mesma coisa, nós temos um problema. Nós temos um conflito. O direito, ele serve justamente para pacificação social, para resolver conflitos. Antes de nós termos um Estado, os conflitos eram resolvidos com base na vingança privada, o que nós chamamos de justiçamento, né? Você mata. Você me fez algo que eu não gosto, eu mato você. Pronto, acabou-se. Você fez algo que me ofende, a gente vai para o cacete, vai para a briga e resolve na briga. Olha só. Nesse período, nós não tínhamos a figura de um Estado constituído. Nós não tínhamos uma organização, um contrato social. Então, o Estado decorre de um contrato social. E o que é isso, professor? Contrato social é um acordo que todos nós fizemos, que a partir do momento que nós tivermos conflito e a gente não conseguir resolver esse conflito, quem vai resolver é o Estado. Então, quando você, por exemplo, se divorcia da sua esposa, ou a sua mulher, vamos lá, um casal se divorciou e eles não entram num acordo, quem é que define? Quem é que fica com a guarda da criança? O juiz. Ali naquele momento é o representante do Estado. Quando você e a sua mulher, vocês não conseguem definir como vai fazer a meação, o que é que fica com quem? Quem é que define isso? O juiz, que é ali o representante do Estado. Então veja, o Estado representa a consolidação de um contrato social, que nada mais é do que um acordo que todos nós cidadãos fizemos de que a partir do momento que nós nascemos, que nós somos cidadãos, está lá na certidão de nascimento reconhecida, né? Hoje, antes mesmo disso, o próprio nascituro já tem direitos, ou seja, você está na barriga da sua mãe, você já tem direitos, você já é um sujeito de direitos. A partir do momento que você é um sujeito de direito, os conflitos que lhe envolvem, que você não conseguir resolver, ou que você não for capaz de resolver, quem vai resolver é o Estado, e não você através da vingança privada. O Estado representa, então, a evolução da civilização, né? Veja, as pessoas são civilizadas. No conflito que não consegue ser resolvido, ele vai lá e resolve. Veja, esse Estado de direito nada mais é do que um Estado que cria e se sujeita a essas regras. O Estado tanto cria quanto obedece às regras. Veja bem, o Estado tanto cria quanto também se submete às próprias regras que ele cria, tá certo? Então veja, o Estado é uma pessoa jurídica de direito público interno capaz de adquirir direitos e obrigações. O Estado de direito faz com que você tenha um Estado que cria e um Estado que obedece às regras. Olha só, próximo ponto que eu preciso que você saiba diz respeito aos poderes. Vamos lá. Aliás, aos elementos. Vamos nós. Os elementos do Estado. Do Estado. O Estado possui como elementos
povo, território e governo soberano. Povo, território e governo soberano. O povo, vamos lá, é o elemento humano. Povo é o elemento humano. Nós compomos o povo, né? O território é a base física do Estado. E o governo soberano? O governo soberano é o instrumento condutor dotado de soberania. Então, governo soberano é um instrumento condutor dotado de soberania. O governo é quem conduz. Falou em instrumento condutor, lembra de um volante. É ele que conduz, é ele que dirige. Você serve um governante, qual a finalidade de um governante? Conduzir, dirigir. Dotado de soberania. A soberania está inclusa. Então, veja, eu já vi questões que elas trazem aqui nos elementos uma divisão tripartite, em que você tem povo, território e governo soberano. Mas tome cuidado que talvez a questão ela diga que existem 4 elementos. Por quê? Porque ela vai tirar o soberano e vai colocar aqui soberania. E vai dizer que os elementos são povo, território, governo e soberania. Está certo do mesmo jeito. Então pode tanto vir a definição com elementos povo, território, governo e soberano, como também pode vir entre os elementos povo, território, governo e soberania. Beleza? Isso aí não é problema. Vamos seguir. Então, pessoal, veja bem. Quanto aos elementos, nós temos o elemento povo, o elemento território e o elemento governo soberano, como também pode ser o elemento povo, território, governo e soberania. Vejam só. O próximo ponto que nós temos que entender e entender bem diz respeito aos poderes. Entenda, na verdade, que o poder ele é uno, é um só. Mas aí, ele é um só que possui 3 funções. Função legislativa, função executiva e função judiciária. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Então, nós temos nos poderes 3. As questões de concurso cobram como se fossem poderes, então a gente tem que aprender como poderes. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E aí, o que é que você tem que pensar? O legislativo, o que é que faz o legislativo? O legislativo, ele, via de regra, né, a função típica dele é legislar e fiscalizar. Exemplo: vereadores, senadores, certo? O executivo, qual é a função? Executar, ou seja, administrar. Exemplo: prefeitos, governadores, presidente da República. E o judiciário? Julgar.
Mas entenda que isso são funções típicas. No caso aqui, os exemplos, exemplo, juízes, né? Veja, quando eu falo isso, que o legislativo legisla e fiscaliza, que o executivo executa, administra, que o judiciário julga, estou falando para vocês de funções típicas. Aquilo que é normal, aquilo que é comum, aquilo que é atribuição orgânica desses poderes. Só que esses poderes, eles não desenvolvem apenas as funções típicas. Acontece também deles desenvolverem as funções atípicas. Ultimamente tem começado a surgir nos concursos públicos um conceito em inglês que veio do inglês chamado check and balances, mas que traduzido para o Brasil passou a ser sistema de freios e contrapesos. E essa cobrança aqui do sistema de freios e contrapesos, ela já é uma cobrança comum nas provas das carreiras policiais. O que é que diz o sistema de freios e contrapesos? Sistema de freios e contrapesos é tentando encontrar um equilíbrio. Imagine que eu tenho aqui os três poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo, né? E eles sejam pêndulos. Você sabe o que é os pêndulos? Aquilo, né? Você tem que um que bate no outro. Então eu tenho um pêndulo, outro pêndulo e outro pêndulo. Esse pêndulo vem, bate nesse, aí ele se mete no espaço desse e volta. Esse vem para cá e volta. Ele também pode ir para esse e volta. Esse se mete na vida desse e volta. Mas na hora que um bate no outro, na hora que um colide no outro, na hora que um poder colide no outro, ele entende que ele está indo demais. E aí ele choca e volta. Mas aí o fato desse ter empurrado esse demais para cá e na hora que ele colide, esse também se mete na vida desse. Dessa ilustração surge o chamado sistema de freios e contrapesos, que nada mais é do que a interferência de um poder na esfera de outro poder. Então, a gente tem visto, muitas vezes, o legislativo se meter no executivo, o executivo se meter no legislativo, o judiciário se meter no executivo e no legislativo. A gente vê o judiciário executando, o judiciário legislando. A gente vê o legislativo julgando, fazendo atribuições típicas de outros poderes. Tá certo? E aí a gente vai agora entender sobre as funções típicas e atípicas desses poderes. Vamos juntos. Vamos lá. Vou apagar. Vamos lá. Estado, né? Poderes. Nós temos poderes. Vamos lá. Poder legislativo, poder executivo. Vamos lá, vamos fazer assim: legislativo, poder judiciário e poder executivo. Nós precisamos saber também que cada um desses poderes, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo, eles desenvolvem funções típicas e funções atípicas. Então, vamos lá.
funções, estou escrevendo o nome todo, funções atípicas, funções atípicas e funções típicas e funções típicas. Então, o legislativo desenvolve funções típicas e atípicas, o judiciário funções típicas e atípicas e o executivo funções típicas e atípicas. A gente já falou sobre as funções típicas aqui, agora há pouco, antes de apagar, do executivo, do legislativo, do judiciário e do executivo. Então, qual é a função típica do legislativo? É legislar e fiscalizar. A função típica do judiciário é julgar. E a função típica do executivo é executar, administrar. Então, ó, e as funções atípicas, né? Vamos lá. A função atípica do legislativo, veja bem, legislo, função típica, função atípica, julgar e executar. Na hora que você estiver fazendo as funções atípicas, você apaga o poder e coloca os outros dois. Então, qual é a função típica do legislativo? Legislar e fiscalizar. Quais as funções atípicas? Julgar e executar. Do judiciário, qual é a função típica? Julgar. E quais são as funções atípicas? Legislar e executar. Legislar e executar. Vamos entender. Quando é que o legislativo está fiscalizando ou legislando? Ele está criando lei, quando o vereador propõe um projeto de lei, quando o vereador toma a iniciativa de reconhecer alguma necessidade social e procura fazer com que uma lei faça aquele direito valer a pena, faça aquele direito ter concretude, vigorar na prática. Nesse momento, o vereador está legislando. Veja, o legislativo fazendo a sua função típica de legislar. E quando um vereador usa a tribuna, por exemplo, para denunciar a prática de condutas ilícitas na administração, por exemplo, naquele momento ele está mostrando a reivindicação dele pelo fato de estar fiscalizando, tá certo? Então essas são funções típicas. Mas perceba que atipicamente o Poder Legislativo julga, atipicamente o Poder Legislativo executa. Quando? Quando é que o Poder Legislativo julga? Pense comigo, quando? Você consegue visualizar? O Poder Legislativo julga quando nós temos uma CPI, por exemplo, Comissão Parlamentar de Inquérito. Numa CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, ele tem uma denúncia, tem um caso para ser apurado e os vereadores irão julgar. E os senadores irão julgar, os deputados irão julgar. Vão julgar determinado político, determinado parlamentar. Veja bem, nesse momento o legislativo está julgando, está desenvolvendo uma função atípica. E quando é que o legislativo executa, professor? Vamos lá, a Câmara de Vereadores não tem que comprar resma? A Câmara de Vereadores não tem que comprar material de expediente, caneta, copo descartável, café, né? Tem que contratar os computadores, tem que comprar microfone, tem que comprar a cadeira, o púlpito, os móveis do plenário. Para o Poder Legislativo executar essas compras, eles precisam passar por um processo de licitação.
Expressão contratar. Então, nesse momento, veja, o poder legislativo está executando. Veja, no momento que ele vai contratar o copeiro, o recepcionista, fazendo uma contratação de pessoal, também está executando. Então, perceba, nós temos o legislativo que desenvolve funções típicas e nós temos o legislativo que desenvolve também funções atípicas, como julgar e executar. Beleza? No judiciário, qual é a função típica do judiciário? Julgar. Então vamos lá, determinado beneficiário vai lá e pede, a determinado cidadão jurisdicionado vai lá e pede uma aposentadoria. E o juiz concede ou não concede essa aposentadoria ou esse benefício. Claramente ali o Poder Judiciário está julgando. Você não chegou num acordo com sua esposa e resolveram se divorciar. Ali nós teremos o Judiciário julgando. Você cometeu um crime, Judiciário julgando. Mas perceba, o Judiciário também pode, atipicamente, legislar e executar. Como é isso, professor? E ultimamente ele tem feito muito isso. Legislar e fiscalizar. Quando nós tivemos recentemente a chamada criminalização da homofobia, em que você pegou do crime de racismo o Poder Judiciário, através de uma analogia mala partem, ele interpretou o crime de racismo de uma forma analógica para criminalizar a homofobia. Veja, nesse momento é uma decisão judicial que está criando um crime. O Poder Judiciário está desenvolvendo a sua função atípica de legislar. Mas o Poder Judiciário também executa. A mesma situação na Câmara de Vereadores. O Judiciário não tem que comprar folha de ofício, não precisa comprar material de expediente, não precisa contratar pessoas para trabalhar lá no fórum. Veja, sim, nesse momento ele está executando. Então aqui nós temos funções típicas e funções atípicas. E o Poder Executivo, qual é a sua função típica? Executar, administrar. O prefeito executa uma obra, o prefeito inaugura um posto, um posto de saúde, uma escola. Né? As políticas públicas elas são executadas por esses gestores, mas eles desenvolvem também funções atípicas. E aí, qual a função atípica do Poder Executivo? Legislar e julgar. Veja, o que foi que eu orientei? Você esquece o poder e coloca os outros dois. No judiciário, esquece o poder e coloca os outros dois. No executivo, não dá para fazer isso. E aqui eu preciso que você tome muito cuidado. A função atípica do executivo, legislar. Quando aqui o executivo legisla, professor? Por exemplo, por medida provisória. O atual presidente da República, nesse momento de calamidade, por exemplo, tem decretado muitas MPs, muitas medidas provisórias. Nós tivemos no ano passado, a regulamentação das armas, por exemplo, através de medidas provisórias. Veja, é o Poder Executivo criando atos normativos que têm força de lei, uma medida provisória. Medidas provisórias têm força de lei. Então, veja, é o Executivo fazendo atos, produzindo atos que têm força de lei do Legislativo. Agora perceba, funções atípicas, legislar. E professor, e julgar? O Poder Executivo julga? Aí o que é que eu preciso que você coloque aí? Coloque essa observação. Observação. Cuidado. O Poder Executivo não julga com definitividade. Definitividade. Ou seja, não faz coisa julgada
material. O que é isso, professor? Pense comigo. A administração pública resolve demitir determinado servidor público. Foi uma demissão. Abriu-se um processo administrativo disciplinar e demitiu-se um servidor. Mas não foi dado a esse servidor, imaginemos, nessa hipótese, tá certo? O direito ao contraditório, o direito à ampla defesa. Esse servidor ele não pôde se defender. O processo não foi instruído corretamente. Não foi garantido a ele os direitos que a Constituição garante, né? Albergados na Constituição. Pois bem, esse servidor foi injustamente demitido. Mas teve uma decisão, né? E o Poder Executivo julgou pela demissão. Essa demissão, ela é definitiva? Veja bem, se essa pessoa puder recorrer ao judiciário e o judiciário conceder a ela, ela retornará aos quadros dos servidores públicos do lugar do ente federativo que ela foi demitida, ou seja, ela voltará a ser servidora municipal, estadual ou federal. Veja bem, a decisão do julgamento do Poder Executivo é pela não definitividade. Quem julga com definitividade é o Poder Judiciário, mas o Poder Executivo não. O Poder Executivo não julga com definitividade. Ele não faz coisa julgada material. O que o Poder Executivo faz é coisa julgada. Deixa eu escrever aqui. Não faz coisa julgada material. O que ele faz é coisa julgada administrativa. O que é que significa coisa julgada administrativa? Significa que não tem definitividade, que você pode recorrer para o Poder Judiciário e o Poder Judiciário pode sim, analisando pela justiça, né, pela razoabilidade, se você tem direito ou não, e pode lhe conceder. Tá certo? Então, os poderes legislativo, judiciário e executivo. O legislativo desenvolve funções típicas e atípicas. O legislativo, quando desenvolve função típica, legisla e fiscaliza. Funções atípicas, julga e executa. Julga, como no caso de uma CPI, e executa, como no caso de licitações e contratos. Judiciário, funções típicas de julgar. Função atípica de legislar e executar. Quando é que ele legisla? O Poder Judiciário. Quando, por exemplo, ele está agora, né, criando crimes, e não por via de lei, né, criminalizando condutas por uma via que não é a lei, e executando, quando também por licitações e contratos. O executivo desenvolve funções típicas de executar e administrar, né? Então nós temos a administração das escolas, dos postos de saúde, né? Agora, desenvolve funções atípicas quando? Quando ele legisla, como no caso das medidas provisórias, como também quando ele julga, mas entenda, o julgamento não possui definitividade, não faz coisa julgada material. Esse julgamento só faz coisa julgada administrativa, ou seja, pode-se recorrer para o Poder Judiciário. E, por fim, nós precisamos estudar as formas de Estado. O Estado ele pode ser unitário, e o Estado pode ser federado. Estado unitário e Estado federado. O que é isso, professor? Estado unitário é aquele que possui um único ente federativo. O poder é centralizado. Enquanto que o Estado federado possui mais de um ente federativo. Nós temos como, por exemplo, o melhor exemplo de Estado unitário, o Estado do Uruguai e Estado federado. O Brasil possui a União, o Distrito Federal, os estados, os municípios, né? Vamos colocar de uma forma para que você possa escrever no seu caderno. Então escreva aí, Estado unitário, apenas um poder político central,
apenas um poder político central. Exemplo, Uruguai. E o Estado Federado. Nós temos poderes políticos distintos e autônomos. Poderes políticos distintos e autônomos, coexistindo no mesmo território, num território com autonomia. Exemplo, Brasil. E quem são eles, professor, no Brasil? União, estados, DF e municípios. Tá certo? Então perceba bem, quando eu falo de Estado unitário, apenas um. Quando eu falo do Estado federado, mais de um ente federativo. Por quê? Porque aqui eu tenho a situação de poderes políticos distintos, autônomos, coexistindo no mesmo território com autonomia. Exemplo, o Brasil, que possui a União, os estados, DF e os municípios. Pronto. Na nossa próxima aula, nosso próximo break, nós vamos trabalhar sobre governo e vamos trabalhar sobre administração pública. Aguardo vocês. Vamos lá.